Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à TV Crefito 1. Eu sou Maria Lima e no episódio de hoje vamos conversar sobre a importância da terapia ocupacional na atenção primária à saúde. Uma das iniciativas públicas mais conhecidas a favor da atenção primária são os Núcleos de Atenção à Saúde da Família, os NASFs. Criado em 2008 e extinto em 2020, após o fim do financiamento do governo federal para manter as equipes em todo o Brasil, o NASF ainda hoje é uma referência. Para falar sobre esse e outros assuntos, convidamos a terapeuta ocupacional Adriana Jucá. A doutora Adriana é servidora da Prefeitura do Recife e atua há alguns anos em iniciativas de atenção primária à saúde, entre elas os antigos NASFs. Doutora Adriana, muito obrigada por aceitar o convite de participar da TV Crefito 1 e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Maria, a oportunidade de poder estar aqui, de conversar com vocês e de conversar com mais gente que está assistindo a gente também, né? Exatamente, vamos lá. E já para introduzir o público no assunto, pode falar sobre a importância social do NASF? Posso sim. Acho que a importância social do NASF é, primeiro de tudo, um fortalecimento para o Sistema Único de Saúde, né? Então, desde que a gente consegue realmente implementar o SUS, a gente vem tentando fortalecer a atenção primária, fortalecer a atenção básica, como a gente fala no Brasil. Mas a gente percebia que o povo precisava de mais, né? Que as pessoas precisavam de mais, que a complexidade da saúde das pessoas precisava de mais. E aí, nesse sentido, surge o NASF na proposta de apoiar as equipes de saúde da família nos territórios de vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, né? Onde não precisasse só ter o olhar de algumas categorias que não estavam dando conta da complexidade inteira da vida das pessoas. E aí o NASF chega na proposta de ampliar não só o número de profissionais, mas ampliar o número de ações oferecidas a essa população que é assistida pelo SUS e, na grande maioria das vezes, unicamente assistida pelo SUS, né? Não tem outras possibilidades de cuidado em saúde. Então, acho que a grande importância do NASF é isso, assim, é trazer mais ações, é trazer mais cuidado e um cuidado também de uma complexidade no sentido assim do que as pessoas precisam, não uma complexidade no sentido de que tipo de instrumento ou de que tipo de exame está sendo feito, mas numa complexidade de olhar, numa complexidade de relações, que é muitas vezes o que a gente precisa dentro do cuidado de saúde. E qual a relevância da terapia ocupacional no NASF? Ótimo, acho que a relevância da terapia ocupacional no NASF é porque é nesse lugar de atenção à saúde onde a vida acontece, né? O NASF, ele funciona dentro da casa das pessoas. O NASF, ele funciona próximo à casa delas, funciona na escola, funciona na praça. E nada melhor para o terapeuta ocupacional do que estar tão perto de onde a vida acontece, do cotidiano das pessoas. Então, a grande importância da ATO lá é para que a gente possa ter esse profissional que olha para a ocupação das pessoas, para essas ocupações tão significativas para elas, mas para a forma com que elas se engajam no seu fazer, no seu cotidiano, e que olha para isso onde as atividades estão acontecendo, no dia a dia das pessoas. Não só quando as pessoas chegam ao consultório daquele profissional ou quando elas chegam no hospital onde aquele profissional está atuando, mas sim o profissional indo até onde a vida acontece. Eu acho que essa é a grande importância, a gente poder ter um profissional que vai olhar para o engajamento das pessoas em suas ocupações e principalmente naquelas mais significativas ali, tão perto de onde ela acontece. Fica tudo muito mais conectado, não é isso? Verdade. E quais são os desafios para o terapeuta ocupacional que trabalha no NASF? Porque eu imagino que não são poucos, né? Não são poucos. Eu acho que inicialmente são desafios gerais que os outros profissionais de saúde também vão enfrentar, né? Então, assim, a gente está falando ainda de um sistema que precisa se expandir, né? De um cuidado, de um financiamento que precisa ser muito maior para que a gente realmente consiga dar conta da demanda das pessoas. Então, inicialmente, é um desafio de que as pessoas estão num sofrimento tão grande que às vezes a sensação é de apagar fogo. Mas essa é uma sensação da maioria dos profissionais, né? Então é um desafio de um número elevado de demanda. E aí depois acho que a gente tem um outro desafio, que é o entendimento do gestor e o entendimento também da população de qual é o fazer real da terapia ocupacional, né? De como que a gente pode ajudar as pessoas. Então, a gente ainda tem
alguns lugares que as pessoas têm dificuldade de entender qual é o nosso fazer, né? Como é que a gente vai lidar. Ou então acha que a TO vai atender a criança, mas dentro da atenção básica a gente vai atender a família inteira, a gente vai atender o indivíduo, a gente vai atender a própria comunidade, né? Então eu acho que esse também é um desafio. Mas é um desafio que eu gosto de comprar, sabe? É um desafio que pra mim é tipo assim, me mostra o que é a TO. E aí eu vou chegar com o meu leque de possibilidades e vou construir o que é a TO na atenção básica naquele território. A partir do que as pessoas precisam de mim e também do que eu tenho a oferecer para elas, né? E eu tenho certeza que a terapia ocupacional acaba mudando realmente a vida das pessoas e oferecendo melhor qualidade de vida. A senhora falou dos desafios, que como vimos, não são poucos, mas eu queria saber como é que é a sua rotina. Pode contar? A minha rotina de trabalho toda? Sua rotina de trabalho. Ah, tá. Aí eu posso contar. Então, o trabalho no NASF, da terapia ocupacional e da fisioterapia também, ele é um trabalho de 20 horas semanais. Então, normalmente, a gente tem um outro trabalho, né? Eu, por exemplo, sou terapeuta ocupacional do NASF, futura é multi, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Exato. Mas eu também sou terapeuta ocupacional de CAPS. Então, minha rotina normalmente é um turno na semana, né? Por exemplo, a maioria das manhãs eu estou no NASF. Então, eu acordo logo cedinho. Felizmente, hoje eu moro perto das comunidades onde eu trabalho. Isso foi uma escolha profissional também, né? Uma escolha pessoal, mas para ficar perto do trabalho. E aí eu vou andando hoje para a maioria das comunidades, para 2 das comunidades onde eu trabalho. Então, eu chego lá às 8 e aí vamos ver que tipo de atividade eu vou fazer, né? Normalmente, essa agenda ela já é construída numa reunião de equipe que a gente tem. E aí a gente vai estabelecendo se a gente precisa discutir caso com alguma das equipes, se eu preciso fazer atendimento, se eu preciso dar assistência à escola, se eu preciso fazer uma reunião com o pessoal da assistência social, enfim. Então, normalmente, numa reunião de equipe, a gente vai definindo a reunião do resto da semana. E aí, normalmente, meio-dia, eu encerro para 1h da tarde já pegar no meu outro trabalho. Que aí, esse outro também é de 30 horas. Então, acaba que eu faço um turno de 4 horas num dia e outro turno de 6 horas na tarde. Entendi, é bem puxado, hein? E geralmente há muitos terapeutas ocupacionais no NASF ou é um por NASF? Como é que funciona isso? Tá. Inicialmente dependia um pouco do perfil de cada território, né? E aí, como na TO a gente tem a possibilidade de atuar nas diversas frações, digamos assim, da saúde, a gente acaba tanto sendo requisitado nas questões de saúde mental, nas questões da reabilitação, na promoção de saúde. E aí, no meu território, a gente ainda tem um perfil muito forte de demandas de saúde mental. Então, foi preciso colocar, por exemplo, 2 psicólogas, 2 terapeutas ocupacionais nessa equipe, já olhando para essa necessidade, que a TO ia ter que atuar muito na saúde mental, sem esquecer das outras áreas também. Então, no meu NASF em específico, a gente tem 2 por ter um perfil que demanda muito de profissionais como a TO, por exemplo, tá? E agora, mas assim, isso vai depender muito do gestor e vai depender muito do local. Então, a maioria dos NASFs ele tem um TO só, mas alguns a gente tem 2, sim, aqui em Recife, né? E aí varia por aí afora. De acordo com a região, né? De acordo com a região, exatamente. Entendo. E quais são as principais demandas que chegam para a terapia ocupacional no NASF? Certo. Varia de tempos em tempos, né? Varia de tempos em tempos. Antes da pandemia, eu recebia mais demandas de saúde mental, já era de saúde mental, como eu comentei aqui, mas de saúde mental mais da população adulta e idosa. E porque, assim, a saúde da família a gente vai atender todo mundo que está dentro de casa, né? Toda a família. Toda a família, desde aquele bebezinho que ainda está na barriga, a mãe dele gestante, ao irmão, ao avô, ao pai, enfim, toda a família. Então, eu não posso definir para você por faixa etária, porque a família inteira vai estar incluída. Mas antes, a gente tinha uma demanda muito forte, assim, de saúde mental adulto e idoso. No caso do idoso também, às vezes, já entrando a reabilitação física, né? E eu tinha uma demanda muito forte da infância em relação ao desenvolvimento. Tá? As etapas de desenvolvimento, algumas crianças com suspeita de algum transtorno, enfim. Com o passar da pandemia,
essa demanda de saúde mental ela se fortalece, mas agora ela se amplia para todos os perfis. Então, as crianças chegam hoje com questões bem claras de saúde mental. A adolescência apareceu no posto de saúde que normalmente não aparecia antes. Então, hoje eu posso dizer que acho que uns 2/5, digamos assim, da minha população hoje, por exemplo, era adolescente, que não era a realidade antes, mas eles sentiram a necessidade de chegar na gente. Então, hoje eu vejo uma necessidade de saúde mental muito forte e de lidar com o que a Covid deixou. Seja em questões físicas, psicológicas, cognitivas, inclusive. E aí, varia muito, na verdade, essa demanda. Mas acho que a saúde mental ainda continua muito forte. E a pandemia piorou a questão social, que, consequentemente, também piora a questão de saúde mental. Então, saúde mental é a mais forte. E durante a pandemia de Covid-19, teve alguma mudança nos atendimentos? Aumentou, diminuiu por conta das restrições sanitárias? Como é que ficou isso? Perfeito. Isso é bem importante a gente falar, porque a atenção básica ela não parou hora nenhuma, né? Mesmo, por exemplo, a atenção ambulatorial, teve momentos de parada, a atenção básica não. O que a gente fez foi reconfigurar um pouco a nossa assistência. Então, alguns pacientes, eu precisei parar de atender, não porque ele precisava dessa parada, mas porque ir até o posto podia trazê-lo mais risco. Ou eu, que não tinha parado de intervir, ir até a casa de alguém, podia levar mais risco a essa pessoa. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações, a gente teve que estabelecer alguns protocolos mesmo de risco. Então, se a pessoa começasse a apresentar determinados sinais, determinados sintomas mais urgentes, aí a gente conseguia e iria atendê-la, né? E aí o nosso trabalho passou a ser muito de reconfiguração da própria assistência dentro da unidade de saúde, de fazer também a educação em saúde meio que à distância, tentando os canais de comunicação para que as pessoas também pudessem se informar o que era que estava acontecendo. Por que usar máscara? Por que não usar? A vacina, eu confio, eu não confio? É para confiar. Então, a gente também precisou adaptar a forma que a gente fazia desde os atendimentos, né, até a própria educação em saúde. Então, a gente incorporou algumas tecnologias de comunicação para poder fazer, mas os casos mais urgentes eram que ficaram sendo prioridade. Seja caso urgente com Covid ou não, porque não dava para a gente atender só quem estava com Covid diante, né, das coisas piorando para algumas outras pessoas. Então, a gente tentava fazer visitas domiciliares na porta, por exemplo, para não colocar tão em risco aquela casa, algumas orientações ainda nessa porta. E aí, se tinha necessidade maior, era que a gente chegava para fazer alguma manipulação, algum outro tipo de intervenção assim mais próxima, né? Mas a gente tentou ao máximo manter a assistência de qualidade, né, olhando para essa biossegurança, sem colocar em risco também as pessoas por conta da Covid. E mudando de assunto, já tem um enquadramento mais político e jurídico da coisa. A portaria 635 do Ministério da Saúde desse ano, 2023, propõe um tipo de mudança. Eles querem trocar o NASF pelas EMUTs, que foi o que a gente falou que ia chegar nessa pauta, né? E qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que mudanças todas elas a gente precisa olhar com atenção, né? Eu acho que foi um momento importante. A gente precisava de algo que demarcasse o lugar de outros profissionais na atenção básica. Porque com a mudança de financiamento que a gente teve em 2020, que você citou, né? Citou inclusive como a extinção, digamos assim, do NASF, a gente teve extinção de uma verba direta para o NASF. E aí, só que a gente sabe que o financiamento, ele também acaba, de uma certa maneira, determinando a continuidade dos cuidados em saúde. Então, com o fim dessa verba direta para o NASF, grande parte dos municípios realmente deixaram de desenvolver essa estratégia, né? Alguns mantiveram. E, como eu mantive trabalhando, a gente vai tentando fazer com que continue, né? Com que essa possibilidade de outros profissionais dentro da atenção básica continue. E parte disso ia justamente para a necessidade de voltar esse financiamento. Então, isso eu acho que é muito importante dessa portaria nova, né? É que ela volta, é que ela prevê o financiamento. E aí, o que é que eu coloco como atenção que a gente precisa ter a mudança? A gente precisa, então, olhar agora qual vai ser a forma de trabalho.
que é que a gente quer? Como é que a gente quer continuar fortalecendo esse SUS a partir da terapia ocupacional e da fisioterapia também? Então, eu acho que é, sim, um momento muito interessante. A gente precisava de algo assim que reafirmasse o nosso lugar na atenção primária. Eu, por exemplo, estudei para estar nesse lugar por muitos anos. Eu gosto de estar nesse lugar. Então, como que a gente continua? E eu acho que essa portaria é o pontapé inicial para isso. E aí agora a gente precisa, as cabeças pensantes, sentar também para a gente estabelecer se há mudança no próprio processo de trabalho ou não. E aí eu acho que a Fisio e a TO também está aqui para ajudar nesse processo. Certo, maravilha. E doutora Adriana, às vezes, tem um TO assistindo a gente e pensa, poxa, eu queria poder atuar no NASF também. Então conta pra gente, quais são os caminhos para chegar até o NASF? Ótimo. Vou falar pelo meu caminho um pouco, tá? Pode ficar à vontade. O meu caminho, logo que eu me formei, o NASF estava sendo criado. Você falou que ele foi criado em 2008, eu me formei em 2009. E aí, na época, a oportunidade que a gente tinha era justamente esses NASFs começando a ser criados e as residências de saúde da família, que elas começam um pouco antes do próprio NASF ser criado, inclusive. E aí essa é a grande dica que eu dou. Acho que vale muito a pena investir numa residência de saúde da família, assim, se submeter a esse processo seletivo. Acho que a gente pode pensar justamente nesse caminho da residência. Eu acho que é uma bela de uma formação. Vai dar muito mais clareza se a pessoa realmente quer estar na saúde da família. E aí, lógico, a gente também tem especializações sem ser residência. E o importante também da gente dizer é que a formação de qualquer curso de graduação na saúde, ela é uma formação generalista. Ela prepara a gente para o básico de todo o nosso fazer. E na saúde da família você pode começar a atuar sendo generalista. Essa que é a grande ideia, né? O profissional da saúde da família, ele é um profissional generalista. Mas a minha recomendação é que faça uma especialização ou de preferência uma residência para que dentro dessa ação que é generalista, eu possa ter um olhar específico, eu possa ter um olhar apurado, eu possa ter um olhar complexo e cuidadoso também, sabe? Para ter uma crítica boa do que eu vou fazer. Então, minha grande recomendação seria essa. E aproveitar esse novo momento que a gente vai ter agora das EMUTs, inclusive, principalmente para quem for do interior, por exemplo, já que eu estou falando do Recife, para quem for de outras capitais, de provocar, né? Na sua cidade, seus conselhos de saúde. Cadê? Vai voltar a ter? Cadê o terapeuta ocupacional também nessas equipes? Então, a gente tem formatos de equipe diferentes possíveis agora. E aí, que esses terapeutas ocupacionais que têm vontade de atuar na atenção básica, na saúde da família, também assumam o seu papel de gestor do SUS, de fazer o SUS funcionar e ir atrás para pleitear o lugar da terapia ocupacional nesse novo modelo ou em qualquer outro modelo que seja, mas que coloque a terapia ocupacional na atenção básica, no cotidiano das pessoas. Então, pessoal, já anotem as dicas, hein? E doutora Adriana, a conversa está ótima, eu poderia ficar nesse bate-papo por muito tempo, mas já estamos chegando ao final. E eu queria saber uma coisa, o que a motiva a continuar trabalhando com a atenção básica à saúde da família? Ótima pergunta, e essa pergunta me leva lá para quando eu me formei. A gente fica, de certa maneira, sendo levado para escolher uma área, para escolher um ciclo de vida, para atuar. E na época eu lembro de falar que eu gostava de trabalhar com gente. E eu acho que isso ainda é o que me motiva. Estar com pessoas, né? Ver essa complexidade das relações e como a gente, junto com essas pessoas, pode melhorar a vida, a saúde, a sociedade, o cotidiano nosso e delas também, né? Porque é um fazer conjunto. Então, acho que o que ainda me motiva é isso, assim, é estar com as pessoas e ver que tem um porquê de estar ali. É estar com os meus colegas de profissão e ver que todo mundo quer melhorar a situação onde a gente está vivendo, mas também produzindo nossa saúde. Então, acho que a grande coisa que me motiva é estar em relação com as pessoas, é continuar em relação com as pessoas. Linda mensagem, e assim chegamos ao fim da TV Crefito 1 e deixo esse espaço para a senhora deixar suas considerações finais. Obrigada, queria agradecer, na verdade, o convite, a confiança, né, do Crefito. E de quem está ouvindo a gente também. E de falar para a gente ler um pouquinho mais sobre a saúde da família, ler um pouquinho mais sobre o que está acontecendo justamente, né, para as nossas profissões, mas para as pessoas, dos direitos que a gente tem e de investir nesse espaço, de acreditar no Sistema Único de Saúde,
mas de batalhar por ele também. Porque ele é nosso e a gente precisa batalhar por ele para não perdê-lo. É um direito garantido, então vamos continuar lutando pelo nosso direito. Exatamente, muito obrigada, viu? E obrigada a você que assistiu à TV Crefito 1. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. E fiquem à vontade também para recomendar pautas que querem ver aqui nas edições. E não esqueçam de seguir todas as redes sociais do Conselho e acompanhar o site www.crefito1.org.br. Até a próxima edição!